GapDep, Grupo de Apoio à Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Mais um programa daqueles com um convidado aí super especial. Daqui a pouco a gente vai escutar, ele vai se apresentar, né? Fabi, meu assessor tá aí hoje de novo, Ian, Simone, né? E eu quero começar sempre, né, agradecendo aos nossos colaboradores. Primeiro, o Rodrigo da CMG. A CMG é uma distribuidora de descartáveis, é um grande parceiro, é um amigo da gente, já virou amigo, né? E eu falo de patrocinador e é muito importante, porque quando você fala de ação social e tudo mais, as pessoas acham que não tem dinheiro, né? E dinheiro tem que ser para manter, para o trabalho continuar. Então, o Rodrigo da CMG, ele é um dos nossos grandes colaboradores. A CMG agora está no Instagram, @CMG Guarulhos e @CMG Vila Carrão. Agradecer ao Rodrigo da revista Reação, Rodrigão, nosso irmão, parceiro, sempre junto aí com a gente. Todas as edições da revista nós participamos aí com as pequenas folhinhas, né? Essa pequena participação, né? Muito obrigado, Rodrigo, por sempre estar aí com a gente. Já estamos na 4ª edição com eles. Em breve a gente está falando aqui da revista Vitória e Ação. Já está aí nos preparos aí para começar a fazer o trabalho, né? Talvez até o meio do ano. A gente tinha uma expectativa de abril, né? Mas acho que talvez demore um pouquinho mais. Falar um pouco dos nossos apoiadores, né? Os nossos colaboradores e apoiadores, que a gente está divulgando, e são algumas empresas que vêm apoiando o GapDep e eles têm o selo de responsabilidade social, que isso é muito bacana, né? Falar do livro, o livro está lá na nossa loja, do site www.gapdep.com.br, né? Procure a gente lá. E falar também do Marcelão, da Mávila, né? Também produções artísticas, Marcelo da Ternos, que é uma multimarca, Marcelinho, o Bruno, Fê, Flávia, né? O pessoal que nos dá uma força, né? E entre muitos outros que vem chegando aí, a gente vem fazendo trabalho, né? E agradecer muito, mas muito também ao Espaço Over, que é onde vocês estão nos assistindo, Espaço Over. O Espaço Over, o Washington, o Ian, o Eric, né? Mais o Ian, né? O Eric está mais na boa, mas se você precisa do espaço para divulgar seu trabalho, para você poder trazer a tua mensagem, procura aí. Tudo isso que eu estou falando está dentro do site www.gapdep.com.br, lá nos colaboradores, nos patrocinadores que a gente tem. Tem mais gente lá, tá? Então, para a gente começar agradecendo mesmo as pessoas que nos apoiam. E o José, a gente vai fazer uma oração, pode ser? Maravilha, vamos lá? Vamos lá? Você acha que consegue aqui? Não, tudo bem, tudo bem. Senão vamos fazer oração. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Fabi, e aí? Conta alguma coisa? Fala aí alguma coisa pra gente, pro pessoal. Chegamos mais uma vez. Como sempre, @Fabi Fernandes. Vocês vão ver que teve uma mudança lá, um rebranding na minha marca. Vocês vão entender o que aconteceu. Você vê que bonito, que teve o quê? Fala de novo. Um rebranding. Rebranding. Você conhece aí? O que é isso aí, Ale? Rebranding, ó. O negócio é bonito, né? É porque é a minha marca. Sou eu sou minha persona, né? E eu vejo lá, tá bacana. Segue ela lá, dá uma olhadinha lá. Comecei a fazer um movimento diferente, onde vocês podem me conhecer, inclusive um pouco mais, porque desde aquele dia que o Marcelo me botou aqui pra contar aquela história que vocês viram, eu falei, eu preciso abrir minha boca, porque tem muita gente precisando me ouvir falar. E então, foi muito importante aquele dia, né, Fabi? Foi um divisor de águas, eu posso dizer assim. Então vai lá, segue, compartilha com a galera. Vindo pra cá, vocês já sabem do trabalho que a gente tá fazendo, é sobre vidas. Então, toda terça o Marcelo tá aqui, na quinta eu estou.
peguem aí o link desses vídeos, compartilhem, como eu sempre peço, grupo de Telegram, de WhatsApp, manda aí pro vizinho. Se não tem como mandar, chama alguém para assistir junto com você e vamos compartilhar, porque são informações que a gente traz verdades e a gente também ensina. Então, é um canal que você pode aprender de alguma forma como lidar com as suas emoções através daquilo que a gente fala e das vivências de quem senta todas as vezes aqui conosco para contar sobre o que ele passou ou está passando ou como superou. Então, a gente conta com a colaboração de vocês e não esqueçam também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ô Fabi, deixa eu te perguntar, como é que tá a tua agenda de atendimento? Então, Como é que te eu encontra? abri uma agenda tem agora. Tem algum telefone melhor? Tem, ele coloca meu Tá o telefone, telefone tem da o meu Fabi aí? arroba, tem o meu telefone. É que eu não tô nem vendo, então tudo bem, né? Vocês podem me chamar por direct. Lá na minha página agora tem um botão de contato, onde vocês conseguem falar diretamente comigo no WhatsApp, porque eu que tô cuidando de tudo isso de novo, voltou para as minhas mãos, mas por enquanto, porque o negócio tá ficando bom, vai se profissionalizar. Tá tendo bastante, a agenda tá boa. Tá. Você tem Tenho espaço? alguns horários só em aberto ainda para atendimento aí, terapêutico e também para mentoria. Se fizer sentido para você ou você souber de alguém que entrando lá conecte e faça sentido sobre o que eu falo, porque agora eu não falo só mais sobre emagrecimento, porque a gente teve a compreensão de que o autoconhecimento transforma. E se através do autoconhecimento e da gestão das suas emoções você não conseguir aí eliminar o peso que você precisa, a gente vai para a parte 2, que é a mentoria. E aí o negócio vai dar certo. Então, ó, tem agenda ainda, né? Tem. Entra em contato, liga, vai no Instagram, chama a polícia, faz qualquer coisa. Encontra E o atendimento é online, então tem desculpa. A gente faz pelo WhatsApp, a gente faz pelo Meet, a gente faz pelo Zoom. Em breve, se Deus quiser, eu vou estar lá com o Marcelo na ONG, atendendo presencialmente. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Só vem com a gente, que vocês só estão ganhando. Se vocês quiserem fazer presencial, você coloca aí, né, pra gente a nossa sede agora na rua Cantagalo 753. Nós estamos já fazendo os atendimentos lá, alguns atendimentos estão acontecendo. A gente tem sentido as transformações de pessoas lá. Tá no meu telefone aí no 95377 4041, né? E a Fabi tá convidada, ela já faz parte. Se você quiser fazer presencial, tiver naquela região lá, combina com ela, vai lá, a gente tem as salas disponíveis, além de ser... Tem gente que quer fazer presencial, né, Fabi? Sim, eu vou fazer melhor, eu vou olhar minha agenda, vou disponibilizar um dia só para lá. Sim. Porque aí a gente faz todos os tipos lá de atendimento que for preciso. Legal. Meu amigo, você viu como a gente fala aqui? Não, é sensacional, extraordinário. Nem escutamos a sua voz ainda. Parece ser cantor também ou não, né? Você viu, né? Tem estilo. Ó, fica à vontade, se apresenta aí, é com você. Maravilha. Muito obrigado, né? Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, né? Eu já ouvi falar muito bem do GapDep, né? Desde quando nós fomos lá no evento de formação de terapeuta, né? Terapia comportamental, e eu vi a maneira que você falava com as pessoas, e eu falei, esse cara tem um negócio diferente, é algo assim surreal, né? E foi ali onde eu me identifiquei demais com o trabalho de vocês. Então, para mim é um privilégio estar aqui, é um prazer de verdade. Para mim também é uma honra para todos vocês que estão nos assistindo, tá? Espero que esse bate-papo possa gerar valor. Não tanto só para nós, né? Porque aqui eu tenho certeza que vai fazer algo sensacional, como para você que está assistindo. Eu tenho certeza que espero que Deus venha fazer algo sobrenatural na sua vida e que você possa, né, abrir o seu coração, abrir sua mente. Eu espero que a gente possa gerar valor de verdade na sua vida. É isso aí. Legal. Deixa eu te perguntar para começar já matando. Já indo para cima, né? Você jogou no Corinthians há muito tempo. Não, mentira, né? Já joguei. Já jogou? Sério? Mas não futebol. Eu fiz um teste pra futebol americano do Steamrollers. O cara é fortão, né? E aí fui lá, mas... Hein, Ale, vamos jogar futebol americano com ele. Daqui a pouco mas apanhei demais. Eu aí falei, não, isso daí pra mim não. Prefiro ficar no computador. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente se conhece, assim, né? Do trabalho. Eu sei que você faz um trabalho muito bacana, né? E... o lance de você a gestão de marketing, né? Que é uma coisa que você faz com muita qualidade também. Obrigado. Isso é uma das coisas que você faz, porque eu sei que você faz muita coisa, né? Mentoria, pois o Ian vai colocar aí, ó, o Joselito ele é mentor, né? Faz mentoria, tá aí, ó, já tá na tela, telefone para encontrar sobre a mentoria.
tem uma escola. Essa escola, ela é online ou ela é presencial? Isso, nós temos uma escola de inglês em company. Em Né? company. Então os nossos professores, eles vão até as empresas, condomínios, igrejas que para lecionar legal, aula. cara. Então ao invés do aluno, por exemplo, ele precisar sair da casa deslocar. dele e ir até uma unidade escolar, então ele consegue encontrar um polo que tem mais próximo dele, né, e que a gente possa executar a aula lá. Então ele vai ter Perfeito. uma aula de qualidade legal em inglês, vai aprender a falar inglês em 90 dias. Caramba. Né? A gente temos um curso bem intensivo. E além do inglês, eu também trabalho com elétrica residencial, né? Nós temos uma escola que está iniciando agora também, que é uma escola profissionalizante, então a gente dá aula de marketing de então, além vendas. do inglês, você também... Empreendedor total. Tá, o cara é multimarca, cruza e cabeceia, né? É, loucura. Você é uma escola de... ensina os caras a uma profissão. Isso, eu tenho meus profissionais, né? Eu tenho os meus professores, meus especialistas, e aí a nossa função é pegar esses especialistas e colocar em polos para dar aula. Então hoje nós temos parceria com igrejas, nós temos parceria com Olha que condomínios. bacana isso. E o legal é que você acaba não valorizando somente o aluno ou o profissional, e sim o espaço. Sim. Porque essa ideia surgiu em cima, até desculpa já permitindo falar. Vai, né, essa ideia tudo com surgiu em você. 2020, que foi, na verdade eu tive essa ideia em 2017, né, foi onde eu criei toda a metodologia de ensino, de trabalho, mas foi em 2020 que isso apertou um pouco mais meu coração, porque eu sou cristão, né, e a maioria das igrejas, elas estavam perdendo muita renda, né, então assim, ela depende ali da oferta, do dízimo. E aí imagina, chega a pandemia, as pessoas não estão indo para a igreja, como que você tem renda? Como que você levanta dinheiro em um local que você depende de pessoas ali? Então nós criamos esse projeto. Que Né? legal, Falou, pô, cara. eu preciso dar um jeito de ajudar essas pessoas, né? Ajudar essas instituições. Então nós fechamos parceria com igrejas, fechamos parceria com instituições sociais, para que além dos alunos poder ter um ensino de qualidade sensacional, além dos nossos professores poder dar aula de uma forma mais tranquila e ganhar o justo, né, aquilo ali, e também nós podemos ajudar as instituições. Que legal. Então isso já vai até uma dica, né? Você que tem uma igreja, você que é líder da mocidade, ou pastor, ou então você que conhece ali o síndico do condomínio, né? Que tem uma instituição, nós podemos ir até vocês, né? Para ali lecionar uma aula, trazer um curso bacana. Legal. E tanto o espaço, como os alunos, como os nossos professores, todo mundo ganha. Então isso é bem bacana. Como é que chama a sua empresa, então? Então eu tenho uma escola de inglês chamada JM English, né? Fala aí, tá aí, né? Você tá aí no... Já colocou. É uma escola de inglês em O Ian é company. muito rápido, cara. O O Ian Ian fala inglês, você viu? Ian, Você é sensacional. pensou barato de inglês, ele já colocou lá. Você estuda Nós inglês temos. lá também, Ian? Você já tá Aí, sabendo ó. assim, cara? Nem falou direito, já tá lá. Nós temos a JM, Caramba. né? E hoje também nós estamos aí com o Instituto W1, né? Que estamos montando agora com o novo CNPJ, para que a gente possa entregar mais cursos. O Instituto... né? O O Instituto Instituto W1, W1, a gente o que consegue ele é? trabalhar mais áreas. Hoje, por exemplo, nós Outros temos... tipos de Isso, outros oficinas. cursos, Eu tenho, por exemplo, um curso de elétrica residencial. Então, o cara, ele aprende na prática mesmo, ali na parte teórica e prática, em 3 meses, para ele se formar um profissional, para que ele possa trabalhar, mas, claro, 100% voltado à elétrica residencial. Acho que eu vou fazer esse curso aí. Aí, sensacional. Se eu não tô nem vendo, eu tomo um choque lá. Aí, ó. E o que mais que você tem de trabalho? Cara, além eu sou disso? formado em técnico de ortopedia, né? Eu trabalhei num hospital durante uma média de 4 a 5 anos, né? Estagiei até próximo daqui no Hospital de Santa Cecília, né? Trabalhei em alguns outros Falei hospitais. dele hoje, Aí, ó. porque eu passei um processo que eu fiquei internada lá. Aí, ó, Nossa, olha. Tá vendo? Aí eu atendi ela e não sabia, Na já época, pensou? por isso que ela fala, reclama Foram dessa sério. dor. 7 dias fazendo um monte de exame. lá Essa pra dor no descobrir joelho que ela tinha. tem, será que não é culpa sua, Eu não? sou Ah, atleta, será? rapaz, me respeita. A mulher é atleta. Você não... Eu me formei como técnico de imobilização ortopédica, né? Trabalhei um bom tempo no hospital, gostava demais, porque eu amo servir. Eu acho que quando você se identifica em servir, tudo Não que você adianta. tem que fazer, você tem que fazer É. alguma coisa que une a seu propósito, né? E o propósito, ele sempre é vinculado ao servir, né? Tem gente que fala assim, cara, eu não sei qual é o meu propósito. A melhor resposta é, o seu propósito está linkado em servir. Aí você só precisa encontrar qual é a ferramenta que eu vou usar para servir. Tem gente que tem o podcast para servir, tem gente que é enfermeiro para servir, né? Tem gente que trabalha com tecnologia
né, da informação, técnico de TI, e ele trabalha ali ajudando outras pessoas a ter conexões, a ter internet. Sim. É a maneira que ele tem ali, a ferramenta que ele tem para servir. Né? O propósito, para mim, ele tá muito vinculado a isso. Então, depois do hospital ali que eu trabalhei forte, eu entendi que eu tinha que trabalhar em alguma área de servir. Legal. Né? Então, assim, mas antes de trabalhar com o hospital, eu já trabalhava na área comercial de escolas, né? Escola profissionalizante, depois eu fui pra escola de idiomas e tal. E ali que começou essa trajetória aí de... Depois vamos fazer, não hoje, mas vamos pegar aí o que você faz, o que você oferece, vamos Claro, fazer uma parceria, vai ser um prazer, vai ser um vamos prazer. colocar isso aí pra frente. Se Não, você quiser, já a gente pode contar com a nossa empresa já aí. divulga, a gente tem um trabalho bacana de... Tem bastante gente aí. Legal. Nós temos uma... lá na sede, a gente já está com Lilian e Adalberto, pessoas fantásticas que estão trabalhando, praticamente cuidando do nosso marketing, né? Agora, não, na verdade quem cuida do marketing é o Vi. O Vinícius Tatelli está no Brasil. Ô Vi, você tem que vir fazer o podcast aqui com a gente. Por favor, né? O pessoal, todo mundo fala dele sempre, ninguém nem sabe quem é você. Viu ele ainda, mas ele existe. Meu primo mora na Irlanda, né? E tudo que o GapDep tem, tudo que você imagina de criação, tudo é ele que faz, ele que desenvolve para mim por lá. É uma das pessoas, tem muitas pessoas importantes no nosso trabalho, mas ele é uma das pessoas que faz a gente acontecer. Né? Ele que divulga. Hoje a gente está com a Lilian, que é especialista em marketing, especialista numa série de marketing digital e tudo mais. Ela que está desenvolvendo os nossos trabalhos com as palestras, que nós vamos começar, já estamos divulgando nas redes sociais, mas depois eu vou falar melhor. O Adalberto é palestrante e ele tem um projeto que já é um trabalho, que é o Refelicidade. Legal. Que a gente está fazendo aí uma junção na área corporativa, onde entra a palestra do GapDep, né? E a gente tem o outro produto, né? Que a gente está junto com eles ali. Então, eles são especialistas nesse tipo de trabalho. Eles têm uma empresa que vendem a palestra corporativa, né? E são pessoas, cara, maravilhosas. Eu tive em reunião com eles agora há pouco. E o Adalberto tem um canal no YouTube, vou falhar agora que eu não lembro, com mais de 80 mil inscritos, né? Então ele tem e é um cara inteligentíssimo e tal. Então um abraço grande para eles e eles estão agora, a gente está muito mais perto, né? E nós vamos entrar com nós temos um outro projeto, que agora é projeto ainda, mas acho que eu nem vou falar agora não, vou deixar para falar no outro, porque vou deixar a curiosidade, né? Entra no site que vocês vão saber. Mas enfim, eu vi que você tem muita coisa para falar, não dá para ser num podcast só, seria uma programação de uns 15 podcasts, né? Para conhecer um pouco mais de você. Quando você fala dessa sua desenvoltura, nessa pegada toda, eu vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Contundente, né? Passou por depressão? Passei, cara. Passei. É até interessante porque eu vi que o tema de vocês, né, o trabalho do GapDep, que é um trabalho extraordinário, meus parabéns novamente, trabalha muito essa questão, né, depressão, ansiedade, etc. Então, quando você me chamou, eu falei, eu já tinha sido chamado por alguns outros podcasts, e aí quando você me chamou, na hora eu me identifiquei. Né, eu tava falando com a eu sempre chamo ela de noiva, né, que eu vou noivar em abril. Falei pra ela que eu não gosto de chamar de namorada. Quanto então, tempo você já tá com ela? A gente tá 5 meses. Semana que vem a gente faz 6 meses. Dá uma dura, pô. Tá enganando a moça aí. Qual o nome dela? Isabela. Isabela. Aí você viu, eu tô fazendo o seu marketing, né? Isabela, cobra aí a parada, hein? Não dá mole não. Mas assim, é loucura quando nós falamos essa questão de depressão. Porque muita gente vem me perguntar assim, pô, Gisele, eu tô com crise de depressão, eu estou em depressão, etc. Mas antes, eu sempre costumo dizer que antes de você resolver qualquer problema, é necessário você ter clareza sobre ele. Porque tem gente que fala assim, pô, Gisele, eu estou em depressão, mas a questão é, você sabe o que é uma depressão? Tem clareza o que é depressão? Porque às vezes as pessoas ela têm uma exaustão emocional muito alta e ela fica alimentando aquela exaustão emocional até virar uma depressão. Né? Ou então a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, né? Ela tá indo no início ali da ansiedade, no pico da ansiedade, e ela fala, pô, isso já é uma depressão. E na verdade não, né? Tem uma forma que a gente sempre fala de uma forma mais simplificada, né? Que depressão é o excesso de pensamentos passados,
né? E a ansiedade e o excesso de pensamentos futuro. É o excesso de pressão, né? O excesso de... Aí em cima disso globaliza um monte de coisa. É. Mas assim, eu sempre... É maluquice, assim, cara, essa questão de depressão, porque tem gente que acha que é besteira e não é. Como é que você se sentia na época? Cara, como é que foi esse processo pra você? Tudo começou pra mim, assim, como uma exaustão emocional muito grande. Né? Depois que eu comecei a me desenvolver e tal, que eu fui entendendo um pouco mais sobre Por causa isso. do trabalho? Mais questão de trabalho, né? Eu trabalhei com várias coisas que eu acho que eu vou citar aqui. E esse ramo de trabalho que eu escolhi pra minha vida, você tem que se desenvolver. Porque você tá trabalhando pra desenvolver outras pessoas. Aí você não sabe, você não se desenvolve, aí você quer desenvolver outras pessoas, né? Então eu Não falei, dá. não, vou me desenvolver. É. Então assim, eu vou começar a me desenvolver. E aí foi aonde eu comecei a trabalhar. Então assim, hoje eu sei, hoje eu tenho mais clareza de como foi, o que aconteceu comigo e tal. Mas quando eu sei que eu falo assim, pô, eu cheguei no fundo do poço, né? Assim, eu falei, cara, eu realmente preciso de ajuda, eu preciso tratar isso, eu preciso resolver isso. Eu não fiquei muito Alguém bem. fez isso com você, ó? O quê? Me Você dê deu sua a mão? mão? Sim. Você teve? Acho que isso é primordial. Às vezes as pessoas elas acham que a melhor ajuda que você precisa é você gastar um dinheirão com remédio, é você gastar um dinheirão com várias terapias, etc. Que, dica-se de passagem, é sensacional você fazer terapia. Mas uma das coisas que as pessoas mais precisam, que é de graça, que você pode oferecer, e que as pessoas costumam não fazer mais, é abraço. As pessoas esquecem do poder de um Sorrir. abraço. O abraço, ele é transformador. Sim. Mas as pessoas, elas esquecem que você pode abraçar alguém, isso é de graça. Você pode mudar a vida de alguém por causa de um abraço. Gisele, por que você tá dizendo isso? Porque parece uma frase de coach, parece uma frase de efeito? Não, porque eu vivenciei É isso. verdade, né? né? Juliano? O Marcelo tinha até me perguntado antes de estar aqui sobre questão de separação, né? Que eu já fui casado e tal. Então eu falei pra ele, cara, então pra falar um pouco dessa depressão, eu queria começar a falar sobre isso. Como é que é? Eu queria te fazer uma Eita, que essas coisas pergunta. vão se conectando aqui, Que é hein, uma gente? coisa, uma coisa legal que pra gente já fez aí esse meio de Claro. campo e tal. E tem uma pergunta aqui. Nesse processo de separação, como superar essa questão do ex? Então, primeiro, como superar, né? Eu gosto de dividir essas duas partes. Aí depois eu volto pra essa questão de depressão e tal. Mas vai até uma dica pra você que tá sofrendo por causa disso, porque você sofre, né? O pessoal fala que homem não sofre quando termina. É uma Sofre, mentira. A né? gente É sofre mentira. demais. A gente sofre demais. Talvez, Chora talvez bem que eu tô- mais do que a mulher. chora mais do que tudo. Ainda bem que eu tô bem com a minha mulher. Estamos tudo bem. Que mulher? Simone, tudo bem? Ah, Oi. Simone, o nome Fala dela. aí, fala Tem aí. que fazer uma média, né? Tem que Simone, fazer o uma Oi. nome média, dela. né? Tudo bom? Como que é o nome Aí, dela? você viu? Você viu? Você viu? Fala seu nome aí pra gente, ouvir. Não, eu tô te perguntando. Não, mas eu quero que ela fale. É, só pra fazer. Pra Uma... aparecer. Aí, Aê, Simone, né? Simone. Entendeu? Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro, pra mim, é o seguinte. Gisele, eu quero esquecer o meu ex. É possível esquecer um ex? Não. Você não esquece o ex. Principalmente se o ex foi um ponto positivo na sua vida. Você gostou, você se entregou naquele relacionamento. Como você esquece alguém que você se entrega? Não faz sentido. Né? O que as pessoas primeiro ela tem que identificar o Pablo Marçal, ele fala muito sobre isso, né? Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Exatamente. Então é Verdade. nesse ponto que você tem que parar e pensar assim, beleza, o que eu aprendi nesse relacionamento? Aonde eu errei nesse relacionamento? E aí é onde entra essa questão. Porque tem gente que tá tão revoltada com a outra pessoa que diz assim, mas eu não errei em nada. Ele que errou comigo, ela que errou comigo, eu fiz de tudo pela pessoa e a pessoa fez isso comigo. Pronto, você identificou o problema. tá aí Você na cara. fez demais. É. O excesso de... Onde você estava? É né? isso. O excesso de expectativa gera frustração. É. Porque quando acontece alguma coisa, e aí? Você não controlou suas expectativas. Então, isso já é um problema. Quando a gente- Aí você pensa assim, pô, sei onde eu errei. É. Né? Quando a gente faz nas palestras, tem uma música que a gente toca sempre em um certo momento, e ela justamente fala isso, né? Expectativas frustram. É isso. Né? E o excesso dessa expectativa importante é não o que haver gera. excesso. Que, É e é isso. muito louco essa questão de É falar isso. do ex, né? É maluquice. De coisa, porque como lidar com isso, É né? isso. As pessoas então- acabam. Meu Deus. Você viveu, você teve Sim. uma história, tanto para quem tá para esquecer, com quem é a próxima que chegou. É né? isso. Como é que ela entra na tua vida
E como é que ela vai... Olha que assunto doidão. Legal, né? né? Mas isso aí teve a ver com a sua depressão? Ela potencializou, mas isso é questão de divórcio, Você já casamento. estava com a depressão quando porque você se divorciou, é isso? É isso que eu tava falando. É questão de superar ex e... tanto esquecer o ex, né? Como você superar um término de relacionamento é isso. Você identificar o que você aprendeu com o relacionamento para que você possa seguir em frente. Mas Senão foi um término não tem tranquilo. paz. Isso, é término tranquilo. Isso eu tô falando de tudo, porque infelizmente, né, eu acabei me relacionando muitas vezes, né? E isso quando a gente começa... tive essa experiência. Não sei como é. Ai, Quando meu você Deus. tem bastante relacionamento, o pessoal Esse costuma assunto pra mim é dizer, novo. o pessoal costuma dizer, né, tipo assim, cara, você tá tendo um monte de relacionamento porque talvez você seja uma pessoa galinha, né? Uma Ou tem pessoa uma avoada carência, ou alguma ou- Aí, coisa Ale, assim. viu? ó? Vazio. Aí, você Pode tá ser vendo, galinha, Ale? hein? Fique Mas esperto, hein? o que as pessoas também têm que entender é que nós seres humanos, nós temos muitos gatilhos. Então você começa a ver que tem vários bloqueios. Às vezes a pessoa se relacionava demais com pessoas porque ela não tinha a atenção de alguém e aí ela fica procurando atenção. Por exemplo, a pessoa não tem um pai, não tem uma mãe e aí ela fica procurando aquela ausência do pai e da mãe em outras pessoas. Aquele E ciclo aí, de repetição aí ela atrás de começa um algo. a se relacionar com outras E pessoas. cria a dependência Né? emocional. E aí você vê assim, você fala, pô, mas será que a pessoa é 100% cafajeste? De verdade, tem gente que sim, faz por mau caratismo Eu ia fazer uma mesmo pergunta, e mas não tal. vou nem fazer. Não, pode fazer. Eu ia brincar essa coisa. Mas tem gente que faz mesmo pela essa ausência. E por que eu falo isso? Porque eu tive isso. Né? Seu Hoje que eu perfil estudei. comportamental fala. Hoje que eu estudei bastante, hoje eu tenho clareza do que era. Legal. Hoje eu posso falar, pô, Gisele, realmente não era próspero o que eu fazia. Não é algo duplicável. Eu sempre costumo dizer, tudo que você vai fazer, seja duplicável. Quando você ensina alguém, ensine de um jeito que essa pessoa possa ensinar outras pessoas, essa pessoa ensine outras pessoas, que a gente fala de consiga uma- duplicar a você fala da informação. multiplicação, É né? isso em tudo, Exato. é em tudo que nós fazemos, né? E voltando a essa questão de depressão, né, como eu falei, às vezes nós temos um excesso de controle emocional, né? Então, assim, a gente tem uma frustração demais de controle emocional, às vezes tá com uma ansiedade muito grande. É como quando nós vamos no hospital, a gente tá com uma tosse, aí a gente pensa, dá pra tratar sozinho. Toma Você um toma um xarope em chazinho, casa. tá tudo certo. Aí a tosse aumenta, aí você fala, não, mas eu tenho um inalador, eu tomo, tá tudo certo. Aí a tosse vai aumentando, aí você fala, não, eu vou pro hospital. Aí quando você chega no hospital, você tem que ficar internado, tomar um monte de medicação, fazer tratamento de um remédio lá durante 8, 10 dias. Por quê? Porque você foi acumulando demais, você não matou no momento que tava sangrando. Né? Quando uma ferida abre em você, é necessário você estancar o sangue na mesma hora. Porque se você não estanca o sangue, o que acontece? Ele vai jorrando. E a pior coisa, que até falando que você me perguntou, como eu vou me relacionar com outra pessoa quando eu não superei? É isso, você tem que estancar o sangue. Porque se eu não estanco o meu sangue, quando eu cumprimentar você, o meu sangue vai pegar em você. Que vai pegar em outra pessoa, que vai pegar em outra pessoa. Pessoas Mesmo que doe, feridas ferem mesmo que pessoas. venha doer, é necessário você estancar o seu sangue. Você tem que vencer aquilo ali primeiro, né? Quero te fazer uma pergunta. Claro. Outra pergunta que é assim. Pode mandar Então ver. você está falando aí da separação, tal. E você falou da Isabela, né? Isso, hoje é exato. minha namorada atual. Você pretende casar? Pretendo. E como é que é isso pra você? Como é que você está hoje nessa? Qual é a tua visão em encarar essa nova passagem? Então, é aí que entra, né? Ela pode ouvir, a gente faz uns Não. pi aqui, não, né? Coloca uma música. É aí que entra. Eu costumo dizer que não é bom que um homem fique só, né? Mas para que o homem ele conheça de verdade uma mulher ou a mulher para o homem, ele tem que estar pronto, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer bastante, que diz assim: as melhores oportunidades não vêm quando você quer, e sim quando você está pronto para receber, né? Então hoje eu tenho 100% de certeza, eu estou pronto para receber. Então quando, por exemplo, ela veio na minha vida, veio de uma forma mais tranquila, mais aberta, eu estava pronto para receber, né? Tá, Gisele, mas como eu tenho clareza sobre isso? O que aconteceu para hoje você tá pronto? Porque para você tá pronto, você precisa apanhar antes, né? Então, assim, eu apanhei muito pra você falar assim, pô, Gisele, agora eu tô mais tranquilo, ao ponto de até estar em um podcast agora como o Gap Dep pra estar ensinando outras pessoas, olha que loucura. Mas pra eu chegar aqui, pra estar ensinando outras pessoas a como tratar dessa forma, você tem que apanhar. E tem o tempo de espera, né? E aí entra essa questão da depressão, né? E aí, como foi? Eu sempre tive uma ausência muito grande do meu pai. Porque Você meu tinha pai... sensação de abandono? Sim, porque meu pai, ele faleceu
quando eu tinha, eu acho que minha mãe disse que era uma média, eu acho que de 1 ano, né? Foi de tiro e tal. Então, assim, a minha vida inteira eu fui crescendo ali em base da minha mãe e da minha avó. Você Duas teve a figuras sensação do femininas. abandono. Bateu alguma coisa de rejeição, talvez? Bate, porque é bem no início, né? Você é criança. Eu me lembro que quando era dia dos pais, e aí você não tem pai, e aí o que você faz? Então todo mundo fazia. Eu me lembro que na 4ª série, isso é uma cena que eu lembro bastante, que as crianças começaram a fazer desenho e a professora falou, você não vai fazer? Aí eu disse, mas eu não tenho pai. Aí ela falou, mas entrega pra algum tio. Entrega pra algum pai que você conhece. Então aquilo foi loucura. E aí eu me enfiei embaixo da mesa. Eu enfiei embaixo da mesa e fiquei chorando lá na sala. Né? E algumas pessoas, algumas criancinhas brincavam, né? Porque eu não tinha pai e tal. Então aquilo foi segurando muitos traumas, né? E aí eu fui seguindo, achando que isso era normal, que tava normal, tava tranquilo. Até que as coisas foram melhorando, graças a Deus. Me casei, né? Hoje eu tenho uma Você conseguiu filha. ressignificar esse fato na sua vida? Sim, hoje sim. Hoje eu posso falar que é mais tranquilo, ao ponto de você poder duplicar, né? Então, assim, eu me relacionei com muita gente. Então, depois eu consegui, graças a Deus, encontrei uma pessoa muito legal, tal. A gente... eu sou cristão, então vocês sabem que, assim, você ser cristão, você precisa tomar cuidado pra você não se relacionar antes da hora, né? Então, assim, a gente errou muito nesse ponto. E a gente era muito novo. E a gente acabou errando e tal, e até que a mãe da minha filha aí, né, ficou grávida, né, e hoje eu tenho uma filha incrível, maravilhosa, chamada Cristal, e ginasta olímpica, ela é extraordinária pra mim, legal. é a melhor coisa que Beijo, aconteceu na minha Cristal. vida. Cristal, papai tá aqui, meu amor. Tá toda empolgada, que tava brincando comigo de podcast, aí eu Ah, falei, que lei da legal. atração, né? Tipo, 1 mês atrás de tava brincando de podcast e hoje eu tô em um podcast. Quantos anos ela tem? Ela tem 8 anos, faz 9 anos, Podia ter agora é trazido dia ela aqui, 17. ó, pra participar Na próxima eu com vou a gente. trazer ela. Mas antes de tudo isso, né, nós fomos casados e tal, e acabou que não tava dando muito certo o casamento, né, não vem a questão, e nos divorciamos, né, então assim, a minha filha tinha 3 anos, né, aconteceu muita coisa, e no fim a gente decidiu que era melhor separar, porque a minha filha é criança, sabe, então eu sempre digo, você que é pai e mãe, controle suas emoções, principalmente na frente de uma criança. Não fique discutindo, não fique discutir sobre um assunto específico é uma coisa, brigar é outra coisa. E É até saudável. Sim, e eu e minha ex-mulher, a gente chegou a um nível que a gente brigava muito, né? E eu falei, olha, na próxima vez que a gente brigar, né? Brigar não de bater e tal, mas brigar, né? De aumentar a voz. Eu falei, ó, na próxima vez que a gente brigar na frente da nossa filha, a gente termina na hora. Porque tá gerando trauma nela. E isso não faz sentido, ela só tem 3 anos. certeza. Então a gente teve uma discussão bem grande e a gente falou, ó, vamos parar por aqui. E aqui acabou. Né? Então a gente se separou naquele momento. E assim, tudo que é novo, ele te gera um desconforto. E aí foi aquele momento que bateu a dor. Né? Bateu você a dor. E conheceu aí essa foi dor. aonde eu comecei a me isolar. Eu já não Sim. falava mais com ninguém. Eu empreendia. Tava empreendendo com a Rinodê, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim. Foi ali, eu aprendi demais de empreendedorismo. Acho que se eu não tivesse tido o sistema da Rinodê de treinamentos, meu líder Gustavo Moraes, que me ajudou mesmo. Ele tava vendo que eu tava me separando. E ele, Gesiel, foca no trabalho, cara. No início eu não entendia, eu achava que ele era egoísta, que ele só queria que eu falasse de trabalho e ficar rico e ganhar dinheiro. Mas não era. É porque ele falou, Gesiel, você precisa canalizar sua energia em alguma coisa. Porque senão você vai se isolar e você vai se afundar. Eles existem ainda? Sim, demais. Tem crescido muito, muito, muito mesmo. Você conhece eles lá? Conheço Então, muito precisamos de liderança. patrocínio. Fala se eles não querem vir É, patrocinar com a gente certeza. aqui, ó. Vou explorar. Deixa eu falar uma coisa pra você, pra gente não ficar pro final. Primeiro, ô Simone, você pode trazer o meu assessor aqui pra ficar com a gente, por favor? Ele vai sentar aqui do Ele meu é o lado. primeiro a levantar, gente. Vocês não estão Nossa, já entendendo. viu, ó. Ele tá pronto. Ele Pronto. tá sempre pronto. Ó, ele vai fazer uma coisa aqui. Ajuda ele a sentar aqui, Simone. Simone não quer aparecer. Tá toda chique hoje, ó. Aparece aqui, ó. Ô, Ian, dá pra pegar ela. Não quer aparecer, ó. Senta aí, Ale. Cadê a câmera do Ale pra pegar ela? Consegue pegar o Ale aí? Cadê? Vem mais pra frente. Agora foi pra frente. O Ale é o nosso assistente. Dá a mão aqui, Ale. Beleza, mano? Tá bonitão, hein? Fala oi pro pessoal aí. Oi.
Aê! O Alê é o nosso... Vamos colocar o selo dele aqui, porque ele é o nosso assistente. Pode colocar, Alê? Pode. Vamos colocar o selo do Gap Dep nele. Que pra mim é uma grande honra. Olha, tem um monte de super-herói aqui. O Gap Dep ficou junto com eles, hein? Legal. Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. E o Alê vai sempre que puder participar aqui. Só de estar sentado aqui com a gente. Por que eu trago o Alê? Por que ele vem aqui? Primeiro porque ele quer. Claro que eu trago ele na marra, mas é porque ele quer, né? E para mostrar que a gente vem fazendo trabalhos sociais e a gente não tem, a gente não faz acepção de ninguém, de pessoas, de nada, de crenças, sabe? Então, a gente dá espaço e dá voz para todo mundo. Isso é muito bom. Nas salas de acolhimento, a gente tem dado voz para muita gente que, e muitas vezes, a gente, não é o caso do Alê, mas o cara que está lá como se fosse um morador de rua, aqueles caras que ninguém escuta, sabe? E a gente acolher, e aí você começa a dar voz para aquelas pessoas, você não tem noção das coisas que a gente tem aprendido na sala. Sim, nós temos as salas em alguns lugares, né? Lá no site você encontra as nossas salas, e cada história, cara, de pessoas e às vezes o cara entra na sala e começa a falar e o pessoal fica até meio assim, gente, vamos escutar, que eu quero ouvir, né? E quando você faz isso para ele, dá atenção do ouvir, né? Ele se sentir realmente, cara, cada pessoa que a gente encontra, conhece, né? E eles mesmos se transformam só no simples fato de poder estar falando, né? Agora a Fabi vai fazer um teatro aqui com você. Isso aqui é algo que significa o sonho do Marcelo. Você vai ver ele chorar agora. Quem diz que o homem não chora, vocês já estão vendo ele chorar todo dia, chora demais. E antes ele fazia isso, sei lá porque ele tá me encarregando isso daqui, que eu, né? Mas enfim. E eu conheci o Marcelo também numa sala de treinamento. E eu me conectei muito com ele lá, porque eu tinha o sonho também de construir uma ONG e tal. Então, assim, a gente entende, até pelo que a gente acredita, que nada é por acaso. E aí, a gente quer te dar esse adesivo, te fazendo uma pergunta. Se isso realmente, a história, a construção, o sonho do Marcelo nesses últimos anos para chegar até aqui, para a gente poder trazer essa informação, inclusive contar essa história, fizer sentido para você, você coloca o adesivinho aí no seu peito e vem fazer parte do time. Ah, claro. Se você quiser. O Alê já tá ali, ó. Fabi, se quiser, eu já tô ele é um adesivinho, é só descolar aí e dá pra colocar. Coloquei o adesivo. 2 semanas depois eu recebi a camiseta. Já tá no time. Não, pra mim vai ser um prazer, vai ser um privilégio. Acho que eu escutei uma frase do Paulo Vieira uma vez que estamos nessa terra para crescer e contribuir. Exato. Né? Então, se a gente cresceu, a gente precisa contribuir de alguma forma. Senão você vira um obeso de informação. Você tem muita informação, mas você não passa para ninguém. Eu era essa pessoa. Então, aí, ó. Então, quando você tem valor, quando você tem assunto que você pode contribuir, você tem que contribuir. Né? E pra mim vai ser um prazer, Marcelão. Vai ser sensacional. O nariz dele já fica vermelho, gente. Vocês tinham que estar aqui pra ver. Na verdade, que a Fabi falei pra mim, sempre me emociono mesmo, porque tudo que você vê aqui, que a gente fala, eu sou deficiente visual, eu não enxergo com o olho esquerdo, enxergo 48% com o olho direito, e não parece, mas eu não tô nem vendo. Então, a gente brinca com isso, faz. E esse trabalho, desde o primeiro livro que foi feito, das canecas que você está vendo aqui, os panfletos, tudo isso é a materialização de um sonho. Legal. Que foi quando eu quase acabei com a minha vida, quase terminei com a minha vida, e naquele instante eu decidi viver. E aí vem toda a nossa história, né? E materializado, né? O adesivo pode ser uma coisa simples para as pessoas, mas para nós, para mim, para o Fabio, a gente não é. Porque aí mostra, realmente, não é uma coisa obrigatória, é um ritual do que a gente brinca aqui, assim, mas a gente vê você, um cara que, como você, pelo teu conhecimento, já mostrou quem você é, colocar no peito, cara, uma marca, para nós é muito importante. Então, palmas para você, para o Alê também, ó, tá com o adesivão lá. E é muito, muito obrigado por isso, porque a nossa intenção, quando você falou duplicar, é multiplicar, né, e levar essa mensagem. Como é para você, e aí já volta, né? Você está entrando na questão da Isabela, né?
da atual- futura, isso. né? De casar. Como que a Cristal se encaixa nisso, nesse momento? Saca? Isso é legal a gente falar. Como que é essa transição do novo que tá chegando, né? E como é que é o soltar do... Sabe? Você entende? Sim. Tá ali com a mãe, aquela história, e de repente agora tem mais uma personagem, né? Como que você entende isso? Então, como eu tô te falando, né? Quando você tem clareza sobre a sua dor, quando você tem clareza sobre o seu problema, você resolve. Às vezes nós não buscamos ter clareza sobre o que está acontecendo conosco e aí a gente fica patinando. A gente fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e você não se permite, por exemplo, viver algo novo. Mas por quê? Porque você não tem clareza do que realmente aconteceu. Você conseguiu resolver esse Eu passado? resolvi Ou esse repete, passado. né? Porque não sei se aconteceu isso com você, mas como você disse que você teve alguns relacionamentos, provavelmente depois que você se separou. Também. E em algum momento você percebeu que você repetiu ciclos Sim, ou padrões com certeza. comportamentais? Entrou na Não. questão Por que de repetição, eu tô te né? perguntando isso? Eu passei por uma situação parecida com você e é sobre isso que eu venho falando agora. Que eu tive muita resistência pra falar sobre porque eu fui traída. E eu tinha tanto medo de julgamento e comparação, que é uma das minhas dores lá de trás, que aí entra a rejeição, no seu caso, abandono. E eu tenho o abandono como uma segunda dor. Que eu não conseguia falar sobre. Só que as pessoas começaram a chegar em mim com essa dor. Tipo, o que eu faço? Hoje eu tava treinando, atendendo uma pessoa dentro da academia. Hoje eu treinei, fui personal e terapeuta. Porque as pessoas têm me procurado pra falar isso. Mas talvez e só talvez eu não estivesse pronta e tivesse a sabedoria pra poder direcionar essas pessoas. Porque entra justamente nisso que você tá falando, de estar curado, porque se não estou curado, eu estou ferido, você vai sangrar na vida da outra pessoa. Exatamente. Então fala pra quem tá ouvindo a gente agora, como que é esse processo de repetição de padrão? Como você identificou pra você estar inteiro hoje pra estar com a sua futura esposa? Então, maravilha. Então, assim, tem uma frase que diz, quem transforma é Se transformado. Né? A gente conhece bem essa Então, frase. assim, o que aconteceu? Isso até... Então a lei conhece. Eu nem ia falar sobre isso, porque eu acho que, assim, é uma fase da minha vida, é um Mas acontecimento... você fica tranquilo, se você não, Não, quiser falar... maravilha, não, aconteceu O uma mínimo que coisa... você vai faz fazer sentido, o porque mínimo que você vai fazer, se você não tem quiser falar, o muita mínimo que você vai gente fazer é falar. Que precisa ouvir, porque não, a sim, gente exato, vê muitos exato. Vem casamentos falar. acontecendo e ao mesmo tempo sendo destruídos, porque as pessoas não têm essa clareza. Não, sim, e com nós, certeza. como cristãos, a visão que a gente tem é o quê? Um dos valores, inclusive, é família. família. Então não faz sentido a gente. Para nós ficarmos vendo isso acontecendo, porque a palavra de Deus diz o quê? 2 frases. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a frase do livro do Marcelo. E que o meu povo padece por falta de conhecimento. Exato. Então, se a gente tem. Nós temos o conhecimento de causa, de vivência, que é muito maior do que você sentar numa mesa da escola, da faculdade ou de um curso para aprender, para ensinar. Exato. Conhecereis a verdade vos libertará, que foi me falando, tá falando. Legal. Eu até escrevi um texto embaixo, mas exatamente para o trabalho que a gente vem fazendo, que a gente tem brigado bastante, é para levar esse conhecimento, levar essa verdade para as pessoas, Sim. né? Porque através disso a gente consegue mudar, né? Então, mas vamos lá. Então, que como a gente tá Peguei na ferida, hein? cortando, eu gosto muito da forma que Jesus prega, porque ele usa parábolas para fazer com que a gente possa entender, né? Então tem essa parte aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quer dizer, ele já te deu a solução. Como que eu me liberto? Conhecendo, é só isso. Eu conheço a verdade. E como que eu conheço a verdade, Gesiel? Me entregando 100% para conhecer. Abrindo 100% a mente, abrindo 100% o coração. Quando Isso você se causa entrega, dor. causa dor. E aí a dor, ela te gera desconforto. Que te E aí gera quando começa a gerar desconforto demais, o que as pessoas costumam fazer? Ela para. Não, tá doendo demais, vou parar. Sim. Ao invés de pensar, não, calma aí, cara, eu já cheguei até aqui. Agora que vai transformar. Já cheguei até aqui, vamos um pouco pra cima. E aí as pessoas costumam, infelizmente, tem pessoas que começam a pensar em uma coisa chamada suicídio. E é aí que esse ponto que eu gostaria de chegar. Quando eu me separei, não por causa do divórcio, mas como eu te falei, hoje eu tenho clareza sobre isso. Não por causa do divórcio, mas antes do casamento eu já tinha alguns picos emocionais que eu não tinha tratado, porque eu era novo, tal, casei com 21 anos, hoje eu tenho 30 anos.
E quando eu me casei, aí que eu me separei, aí começou a acontecer tudo o que aconteceu, eu me lembro que teve um dia que eu fui levar um pregador, né, numa igreja, e eu tava fazendo um Uber. Eu saí da Rinode, comecei a trabalhar na Uber pra relaxar minha mente. Né, um terapeuta falou assim, olha, Gisele, um conselho que eu posso te dar, faça alguma coisa que você gosta demais. Sim, é importante. Pra você, Usa o teu tempo. pra você ficar tranquilo. Eu falei, cara, eu amo dirigir. Como eu tinha vendido meu carro, eu falei, pô, vou alugar um carro e vou trabalhar na Uber. Porque pelo menos eu vou estar dirigindo direto e são coisas que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a trabalhar na Uber. Mas depois que aconteceu tudo o que aconteceu, chegou um dia que eu pirei, assim. Chegou o dia que eu pirei, porque eu tava sentindo tanta dor aquele dia, que eu falei assim, cara, o que eu faço com essa dor? E a maioria das pessoas que querem tirar a vida delas, elas não querem tirar a vida delas porque elas querem tirar a vida delas. Elas querem eliminar a dor, mas ela não sabe como eliminar. E aí o que ela faz? Ela vai pro suicídio. E aí eu me lembro que eu tava na BR, por esse motivo que no início da live, a gente até, eu vou pedir pro Ian focar aqui, ó, pra mim, né? No livro da live, o Marcelão me perguntou se alguém já fez isso, né? Me deu a mão ou dá um abraço. E aí que entra essa questão. Eu estava na BR, né, no sentido Taboão da Serra, São Lourenço, e nesse momento eu tava dirigindo, e aí começou a entrar isso na minha cabeça, sabe? Cara, termina com a sua vida, acaba com você, e eu fiquei com isso achando que isso era uma solução, né? Então eu peguei na BR e comecei a acelerar. Eu acelerei, eu fui a 110, 120, 140 por hora, eu tava com um Fiesta preto, se eu não me engano, e o volante chegava a tremer, e eu me lembro que eu entrei num encostamento e lá na frente tinha uma árvore, e parecia que a árvore brilhava assim, cara, pra jogar o carro na árvore, e eu falei, e agora? E eu dirigindo e chorando muito, até que o meu líder do coral me ligou. Isso era em média umas 11h45 da noite. Ele me ligou, tava no Bluetooth, começou a tocar e eu atendi. E aí ele me ligou e falou assim, fala negão, beleza? Cara, me desculpa pelo horário, mas sei lá, eu fiquei com uma vontade de te ligar. E eu chorando, eu falei, cara, Sidão, eu vou tirar minha vida agora, cara. E aí ele falou, não negão, não faz isso, não faz isso. Aí eu peguei, puxei o freio de mão, saí derrapando, bem retinho assim no encostamento da BR, parei, respirei. E ele falou, cara, volta pra minha casa aqui, volta pra cá. Eu só preciso te entregar uma coisa. E se isso não tivesse sentido, você pode tirar sua vida. E eu falei, beleza. Eu peguei o carro, dei o retorno lá em Itapecerica. E voltei, né, pra casa. E aí, quando eu cheguei lá na casa dele, aí ele foi lá e me deu um abraço. E aquele abraço me curou de um jeito que eu falei assim, cara, a única coisa que eu precisava era isso aqui. O acolhimento. E aí eu me lembro que eu liguei pra esse preletor, que é o Jean Kadosh, e falei pra ele, falei, Jean, eu sei que você vai pregar numa igreja, mas deixa eu te levar. Ele tava no início e ele falou, não, cara, leva mal não, mas a igreja é perto, eu tô sem dinheiro pra pagar Uber. Eu falei, não, cara, fique em paz, eu quero doar da sua vida, eu quero ir. E aí quando eu peguei o carro, deixei ele lá na igreja, tinha um coral que tava cantando uma música que diz assim, eu deixo a tristeza para me alegrar, não a tristeza onde Deus está, até ela tem que pular, do Raiz Coral. E cara, ali foi libertador, que eu caí na real, falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que tem que estar, não faz sentido o que eu tô vivendo. Então depois de lá, eu pensei assim, o que eu vou fazer pra eu nunca mais pensar dessa forma? Aí algumas pessoas me disseram, pô Gisele, por que você não faz a mesma coisa? E por que você não frequenta algumas baladas? Sabe, volta a pegar algumas meninas, fica e não sei o quê, porque assim você vai colocar um monte de coisa na sua cabeça e vai ficar de boa. E eu pensei, não cara, mas eu tirei isso da minha vida. Eu fui casado por um tempo, eu vou sair pegando todo mundo, por que agora? Não faz sentido. Aí eu pensei, não, eu preciso me desenvolver um pouco mais. Foi aonde eu peguei uma cliente na Uber e ela falou que tinha uma palestra. Ela tava falando no telefone, eu falei, desculpa, ouvi você falando sobre palestra. E aí ela falou assim, olha, tem uma palestra da Febracis, do Paulo Vieira, lá na Lapa. Mas era rodízio do meu carro. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, eu vou nesse negócio. E aí eu fui lá, parei 5 horas da tarde o carro e fiquei esperando até as 20 horas. Pra ser a palestra pra não tomar multa. Uhum. E foi lá onde eu me desbloqueei. Que o cara foi lá e fez uma palestra do poder da ação. E eu falei, Deus, da mesma forma que eu trabalhei no hospital servindo as pessoas de uma forma mais, como posso dizer, mecânica, né? Física. Agora eu quero fazer com as pessoas o que aquele cara fez. E aí é onde entra essa frase. Gisele, como que você fez pra melhorar isso? Quando você transforma, você é transformado. Eu não sabia o que falar.
Eu não tinha mais amigo. Não sabia com quem eu ia conversar. Eu tava na Uber. Então eu peguei o celular e comecei a gravar uns vídeos de desenvolvimento pessoal. Mas todo vídeo que eu gravava como uma mensagem pro próximo era pra mim. Sim. Então falava assim, por exemplo, olha, controle suas expectativas, para que você não possa se frustrar. Eu gravava esse vídeo para as pessoas como se eu tivesse já tudo esquematizado para falar com as pessoas, mas era mentira. Eu tava gravando para mim mesmo. Mas quando eu fui ver, tava gerando um valor nisso na vida de algumas pessoas que começaram a mandar mensagem para mim. E eu andava na rua, me encontrava e falava, cara, obrigado pelo aquele vídeo. Eu não curti porque eu fiquei com vergonha. Porque você falou no negócio, eu fiquei meio com vergonha. Mas assim, cara, na boa, aquele vídeo me fez tomar uma decisão que mudou minha vida. Aí foi ali que eu falei, opa, eu sei o que eu quero pra minha vida. Lembra? Clareza. Eu tive clareza. Como que eu resolvo esse problema? Ensinando outras pessoas como resolver. Gisele, mas eu tava... Naquele momento, a única coisa que eu precisava era de um abraço. E aí, quando você falou de ações sociais, né, são coisas que eu gosto muito de fazer. E aí eu pensei assim, cara, calma aí. Se ninguém me abraça, eu vou começar a abraçar. Exato. É isso. Se ninguém faz por mim, eu vou começar a fazer. Assim, eu acredito que eu vou ter mais transformação. E isso foi acontecendo, que gerou transformação. Eu conheci pessoas lindas, maravilhosas. Aconteceu um monte de coisa. E hoje, graças a Deus, né, a minha vida tá tomando um rumo, assim, que eu falo assim, cara, ainda bem que eu passei por aquilo. Ainda bem que eu pensei. Eu quero voltar num assunto muito sério. Claro. Porque não posso deixar isso passar. Vamos pra cima. Porque você falou uma coisa que impactou aqui no sentido de que quando eu tive a minha tentativa, quando eu tive a vontade de cometer o ato, você falou que você viu a árvore brilhar, né? Que chamou atenção, né, para aquele ato, né? Eu, na hora da minha tentativa, tá tudo no livro, a história, e já contei a história várias vezes, a janela em que eu caminhei, ela se transformou numa estrada. E era uma estrada que me seduzia. Você vê como a nossa mente faz? Cara, sabor. Aí escutar de você, isso para mim confirma, né? É uma confirmação do que eu vi naquele dia, que não foi alucinação, foi realmente um fato. Outras pessoas já me falaram, mas assim, é bom saber dessa afinidade aí, dessa parada que a gente teve em comum. Porque quando você fala isso da árvore que brilhou, cara, vem de encontro a tudo que a gente faz hoje. Porque eu vi aquela estrada ela me seduzia. E quando eu descobri a verdade, e a verdade me libertou, ela sumiu. Quando o teu telefone tocou e você ouviu e aquela liberdade, a palavra, descobriu a verdade. Então é muito interessante toda essa mentoria, tudo isso que você está falando de transformação, todo esse seu entusiasmo, toda essa sua vibração positiva, ela é extremamente importante. Sim. Quando você fala de abraço, é importantíssimo, né? Quando eu falo nas palestras, eu falo do Me Dê Sua Mão, que é o primeiro passo, né? As pessoas hoje elas dificultam muito o abraço, por causa de todas as suas... Por isso que eu abraço mais ainda. Não, então. E a gente tem feito essa questão do abraço, tem pessoa que não sabe abraçar, tem pessoa que não... né? E a gente vai e mostra como que é o abraço, eu também abraço geral, né? Mas eu começo com o Me Dê a Sua Mão, que foi aonde a gente dá a mão. Quando a gente chegou, cara... Deixa eu chegar perto. E ó, isso aqui, meu, é uma conexão, velho. Sabe? É um momento de te trazer. Você entendeu? Quando você consegue, porque eu quando tava lá jogado, sem levantar, sem querer tomar banho, sem querer, só pensando, eu não tive uma mão, na verdade eu tive uma grande mão. Mas eu não tive isso que a gente faz, né, hoje, de levar essa mensagem que muitas pessoas hoje estão estendendo a mão. Sim. Do que a gente está fazendo, e levam e falam. Na palestra eu sempre pego ali o pessoal da frente, sempre faço essa menção do Me Dá a Sua Mão, mostro. E tem acontecido coisas... Eu faço muita palestra em igreja evangélica, legal, que é um dos lugares mais difíceis de fazer. E eu faço muito. Agora a gente está retomando, né? E na igreja evangélica, quando você pergunta se você sabe o que é depressão, eu sei. O que é ansiedade? Eu sei. Você já passou ou passa? Ninguém se mexe. É isso. Por quê? Porque existe uma cultura de que quem está na igreja... não passa por isso. Não pode passar por isso. E aí nós tivemos aqui com
com Duas pessoas né? anteriormente, o Vitor e o Cris. O Cris, o Cris hoje está indo no ar, o programa dele, e o Cris, ele era pastor. Ele foi afastado porque ele não podia pastorear já que ele estava com depressão. E ninguém podia saber que ele estava com depressão. E eu, numa palestra na igreja que ele está indo agora, que eu também tenho um carinho para ele, é maravilhoso, o apóstolo Emerson, fantástico, o Alê. Se eu vou ficar falando aqui, eu vou falar 1 hora das pessoas que a gente se conectou, sabe? A Simone recebeu ali sabe? A gente não fala muito de religiosidade porque a gente não pode fazer acepção de pessoas. Sim. Que a gente está aberto para todo tipo de público. Eu faço trabalho de segunda-feira no centro espírita, que eu dou atendimento emocional. Porque as pessoas precisam entender que é lá sobre a dentro. pessoa, né, Marcelo? Não é sobre a religião, é sobre a pessoa. E a escolha do que ela quer seguir é dela. Exatamente. O que você faz é a tua escolha, é o que você está buscando. E quando a gente consegue, na igreja, mostrar para aquelas pessoas, o Cris quando subiu, eu fui eu faço uma brincadeira ali, eu faço uma atividade ali em todas elas, desde pequeno até quando eu fiz nas clínicas lá com os caras bam, fiz essa dinâmica, você percebe que as pessoas, ele no caso foi tão impactante que a hora que eu trouxe ele, né? E a Simone sempre brinca, cada palestra, quando puxa aquela pessoa, parece que é a pessoa que escolhida, né? Porque ela vem com problema, ela vem com dificuldade, ela se expõe. Né? Nesse caso dele, ele falou, cara, como é que você sabe que estou em depressão? Eu falei, não sei, alguém falou, ninguém falou. E ele ali naquela dinâmica, ele parou e ele se assumiu, pediu perdão para as pessoas da igreja, não porque ele está em depressão, mas porque ele não contou para as pessoas o que ele estava passando. E hoje a empolgação dele de divulgar isso, de levar para outras pessoas, como a gente fez lá nas clínicas, eu puxei a psicóloga e ela veio também, a mesma coisa, as outras psicólogos. E lá, que são os caras tops ali, que são os, né, da parte da saúde mental, a nossa palestra que é simples, mas ela vai lá no ponto, transformou muita gente. Quando eu trouxe a menina e ela falou que ela tinha depressão, eu falei, parou. Quem de vocês aqui dentro, vocês trabalham todos aqui, né? Por que vocês não perceberam? Por quê? Porque falta um olhar, falta um acolhimento, falta me dar sua mão. Preparo, né? Sabe? E ainda mais, e os profissionais... Mas a gente questiona isso, né, do preparo. Eu trabalhei lá. A minha depressão, ela desenvolveu, tipo, bum, eu tava lá dentro. E ninguém percebeu também. Só que nesse dia, ainda calhou de eu perder um paciente, eu simplesmente falei, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu saí correndo do meu expediente, fui pra dentro do banheiro, quando eu falei, eu não vou mais trabalhar aqui. Aí, que a chefe, na época, entendeu, você não tá bem, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. E eu fui pra psiquiatria do próprio HC. Eu fiz 2 anos de tratamento lá. Sim. Mas só que a minha solução veio de uma outra forma, não foi lá. É igual que eu falo sempre, né? Identifique o problema rápido. Cresce mais rápido quem ajusta mais rápido. Então, assim, Gisele, eu tô tendo crises de ansiedade. Cuida. Sabe? Busque ajuda. Eu me lembro que eu ouvi uma vez como você superar isso, né? Quando você tá no início ali. E tem um rapaz que, cara, assim, eu admiro demais, que é o Alcionei Miranda. Foi meu primeiro contato com alguém que tem uma vida próspera, né? Eu nunca tive esse contato e tal. Então, é até engraçado como eu conheci esse cara, mas deixa pra um outro momento. E uma vez ele chegou em mim e falou sobre isso. Gisele, como que eu superei isso? Eu falei, tá, mas você passou por bastante psiquiatras, terapeutas, como é que foi? Ele falou, não, cara, eu consegui, isso não é duplicável, tá? Isso não é duplicável, mas eu consegui resolver sozinho. E aí eu perguntei, como que você resolveu? Ele falou, cara, eu tive clareza sobre o meu problema. Falei, como assim? Aí ele falou assim, eu criei um treinamento para falar sobre hormônios da felicidade. Serotonina, oxitocina, dopamina e endorfina. E aí eu entendia que quando eu, por exemplo, eu tava sentado, eu tava me sentindo um pouco mais falta de acolhimento, sabe? Eu sentia que eu precisava, às vezes, ou então, eu não tava, tipo assim, não conquistava nada, sabe? Minha vida tava a mesma coisa. Eu sentia o quê? Que o meu nível de dopamina tava muito baixo. E como que você eleva o nível de dopamina? Dopamina, ela é o hormônio do prazer. Então, quer dizer, ele pensava, cara, eu preciso ter alguma coisa que me faça gerar prazer. Por exemplo, nós que somos cristãos, a gente pensa, pô, o sexo, ele gera muito prazer? Gera muito prazer. Mas e quando você não pode fazer, o que você faz? Entende?
E aí é onde as pessoas têm que entender esse gatilho. E foi o que eu fiz. Mas tem a dualidade também, né? Porque tem gente que fica viciada na Viciada. pornografia. Lembra então que eu falo a gente pra tem que você? olhar pros dois Excesso. lados. Sim. O excesso, ele acaba com você. Se tudo em excesso acaba com você. Né? Então, quando você tem clareza sobre isso, por exemplo, a dopamina, a serotonina, foi aonde eu entendi o que ele quis dizer e eu falei, cara, gostei. Vou fazer a mesma coisa. Vou criar treinamentos, vou começar a estudar sobre isso, vou começar a gravar vídeos sobre isso, porque daí quando acontecer alguma coisa comigo, que der algum pico, eu vou lembrar, opa, tá faltando isso, vou resolver dessa forma. Então, por isso que eu sempre falo, entenda o que realmente é uma depressão. Porque às vezes o que você tá tendo é só uma exaustão emocional. Você terminou um relacionamento, ou você saiu do seu emprego, ou você brigou com algum familiar. A coisa foi tão impactante pra você que isso te gerou ansiedade. Isso te gerou um impacto emocional muito grande. E se você não tratar agora, você vai começar a acumular. E aí vira, infelizmente, esse problema, essa doença chamada depressão. Olha só, eu acabei um treinamento agora, recentemente, de identificar a causa raiz na primeira entrevista, no primeiro tratamento. E através das técnicas e tal, eu estou conseguindo descobrir uma maneira, né? E nos meus atendimentos estão servindo isso muito, está sendo muito positivo. Eu estou conseguindo fazer isso. Eu estou conseguindo chegar no primeiro momento, a identificação da causa raiz, de se trabalhar. Mas quando você começa, você descobre, você já desperta no quem está sendo atendido, o lance realmente que ele passou. O cara ficou 3 anos com um psicólogo. E num dia com a gente, eu estou falando diferente, não estou querendo julgar e nem nada, mas a gente, pela técnica do conhecimento corporal e tudo mais, você começa a perceber e descobrir ali aonde está esse ponto. E o Ian acabou de levantar a mão e o nosso tempo está no final. Para você entender como aqui a coisa vai rápido, embora, né, meu irmão? E antes de mais nada, Lê, já teve muitas ligações ou ainda não? Não. Ninguém te ligou ainda? Ninguém mandou um fax? Fax tem fax, né? Ninguém tem fax, né? Mandaram e-mail para você? Olha, mas você não ia perguntar para ele se ele tinha recebido os currículos, Ale? Eu recebi, mas eu tô escolhendo. Não gostei de nenhum. Ô Ian, põe o telefone do Ale aí de novo. Fala aí o telefone, Ale. 988. Opa, peraí, 988. Não vou nem repetir, porque ele sabe só. Vamos lá. Tá indo aí? Pode falar? Vou colocar aqui. Peraí, vamos ver. 98815. Olha lá, o Ian tá aprendendo a escutar. 98815. Não, como que é? 9. Fala de novo, 9. 88. 5. 15. O que mais? 95. Que mais? 57. Aê, põe aí o telefone do Ale. Meus amigos e minhas amigas, procurem o Ale. Manda currículo lá no GapDep. Só que as pessoas esqueceram que elas podem burlar esse currículo, porque com o número do telefone podem ligar e mandar WhatsApp. Mas passa por mim de qualquer jeito. Maravilha. Meu amigo, é uma brincadeira, a gente está sempre aqui. O Ale é uma figura querida, que está sempre aqui. Só a energia dele, esse sorriso dele, o sorriso desse menino, que já tem 40 e poucos anos, e ele é cirurgião dentista, dono de 2 clínicas dentárias, e cuidou da vida de muita gente, superando a luta que ele supera todos os dias. Para mim, isso é um exemplo de vida. Sim. É um sorriso dele, é impagável, cara. É impagável. Quando você consegue ver e entender e poder compartilhar desse momento com ele, de ele estar aqui com a gente, para mim, é um dos momentos mais, assim, incríveis. Lógico, nosso trabalho aqui é muito bom. Hoje você deu um show aqui de entendimento e tem muito mais coisa para fazer. Isso aqui foi só uma preliminar. E aí a gente coloca o Ale aí com essa alegria, com esse sorriso. Aí a Fabi aqui com todo o encantamento da nossa mesa aqui. Todo esse brilho é o que a gente quer levar para você que está assistindo, para você que está aí agora, passando por esses momentos, tudo que o Gisele acabou de falar, das dificuldades, do achar ali logo no começo. Isso é muito importante para você que está assistindo e conhece pessoas que passam por essa situação. Leve essa mensagem, multiplique, seja uma pessoa que possa mudar vidas de pessoa. O GapDep
é isso. É simples, cara. Nós somos pessoas que procuramos ajudar pessoas. Maravilha. Meu irmão, quais são as suas considerações finais? Cara, pra mim foi um prazer imenso estar aqui. Eu tenho certeza que na próxima a gente vai poder explorar bastante coisa. Vai, com certeza. Você fez algumas perguntas pra mim, como a gente... Porque alguém pode perguntar, né? Tipo, pô, e aí? Você superou e agora? Como você inicia, né, o novo relacionamento? É isso, cara. Você se permitindo. Você tratando essa dor. Tratou? Tratei. Agora se permita. E outra, mentalidade. Tem gente que fala assim, pô, eu fiquei solteiro durante 5 anos, 10 anos. Mas ela acostumou com a mentalidade de solteiro. E aí quando vai se relacionar de novo, quebra as pernas. Então você tem que ter a mentalidade e o foco simplesmente... Eita, que tem um monte de homem que precisa ouvir isso. Tipo assim, Gesiel, Escuta não vai aí, dar mano, certo. Tipo escuta assim, aí. Gesiel, cara, tá difícil pra mim, eu senti dor, tive traumas. Não, tudo bem. Mas entenda que ter uma família é uma bênção. Então assim, pô, Gesiel, mas não deu certo com um, não deu certo com o outro. Cara, não desista. Não desista na mentalidade. Gesiel, não tá dando certo agora, tudo bem, mas a mentalidade você tem que estar bem. Por quê? Como eu te disse no início, as melhores oportunidades não vêm quando você quer, e sim quando você tá pronto. Então, por esse motivo, respondendo a sua pergunta, hoje eu consigo me relacionar, hoje eu consigo pensar em um outro casamento, porque mesmo não tendo dado certo no passado, eu nunca coloquei na minha cabeça, nunca mais vai dar certo. Não, coloquei na minha cabeça, cara, um dia vai dar certo. Perfeito. Quando eu encontrar alguém legal, vai dar certo. Então, por esse motivo que tá dentro. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês, eu não sei qual a câmera que tá pegando aí, Aqui. né? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Pra mim vai ser, foi uma honra estar aqui, foi Pra um nós, privilégio um grande extraordinário. privilégio. E como a gente buscou, né, trabalhar muito mais esse conteúdo, né, da autoajuda, da ansiedade, depressão, o que eu posso dizer pra você é, se você não consegue, se você identifica que você não consegue resolver sozinho, converse com alguém. Ajuda. Peça ajuda. Busca ajuda, fala com alguém. Gesiel, eu não tenho dinheiro pra trabalhar, não tenho dinheiro pra fazer fazer uma terapia, alguma coisa assim. Converse com alguém que tenha mais experiência que você. A única coisa que você não pode fazer é falar com pessoas que tá passando o mesmo problema que você. Sim. Porque o buraco vai junto. Você vai se destruir. Não é porque é questão de ego ou nada, mas é que não tem como. Como eu falo com alguém que eu quero quitar todas as minhas dívidas, falando com alguém que tá cheio de dívida? Não faz sentido. Não vai Então ter como fale mudar. com alguém que já resolveu o problema que você quer resolver. E é isso, muito obrigado. Pra mim foi um prazer. Gente. Foi Fabi, quer sensacional. falar E tamo alguma junto. coisa? Eu falo demais, né? Não, só Vocês tem viram- 30 segundos. Tá bom. Vocês viram que ele falou aqui que um abraço foi o suficiente para tirá-lo do estado que ele estava. Que foi o estender a mão de alguém através de um abraço. Então, eu vou reforçar o pedido que eu fiz para vocês no início aqui do nosso podcast de compartilhar. Porque se um abraço fez o que fez, imagine um abraço acompanhado de clareza de fatos, de onde você encontrar ajuda, onde você encontrar pessoas que possam te conduzir de uma... Porque nós do lado de cá, como palestrantes, como terapeutas, como mentores, a gente vem falar para vocês de muitas vezes daquilo que a gente viveu. Então, antes de eu estudar tudo que eu sei hoje, eu vivi inúmeras experiências, tais como a que ele viveu também, que eu comecei a falar sobre isso agora, porque para mim era algo que não estava claro a superação, como foi feito, para que eu pudesse direcionar alguém da maneira correta, como ele acabou de falar. De você procurar alguém que viveu, que sabe mais que você, que já se resolveu. Então, o meu recado é esse. Compartilhem, estenda a mão para aquela pessoa que você vê um comportamento diferente. Porque se a pessoa é de perto, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. E compartilhe o link, aquilo que você já sabe, vem com a gente. Toda quinta-feira tem algo diferente, tem uma história nova, seja de superação, seja de estar passando pelo estado, porque eu prefiro falar que é um estado, porque eu sei que quando a gente busca ajuda e a compreensão dos fatos, a gente tem como sair deste lugar A para chegarmos ao lugar B, que é ali onde a gente coloca as nossas metas, os resultados que a gente deseja ter. É isso. Obrigado, Fabi. Meu irmão, muito obrigado. Ale, quer falar? Fala aí. Tchau, pessoal. Fala aí. Tchau, pessoal. Muito bom. Esse foi o melhor tchau da noite, do dia, da hora que você estiver assistindo. Agradecer a todos que participam, que nos acompanhem. Só agradecer. E vamos fechar com a nossa oração. Sim. Vamos embora. Olha lá. Agora Agora velho. dá. deu. Tá bom. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar,
coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas, repressão, ansiedade e pânico. Valeu!